Por que Deus não ajuda a humanidade? Segundo o que ela pede. Em primeiro lugar, é porque ela pede. Perceba, se Deus é todas as coisas e você é uma partícula desse mesmo, como você pediria para si mesmo para pegar um copo d'água? Pela vontade, pela sede, você vai e toma a água. Se você tiver braços. Se você não tem braços, é porque você não tem corpo físico, então não precisa de água. É o caso de Deus quando você o é. Quando você é eu, não ego, personalidade. Então, sabendo que um pedinte não pode ser ouvido, por quê? Primeiro que Deus se desdobra em frações. Há hierarquias a partir do Sol. O Sol, digamos que é Deus encarnado, algo visível. É além, né, desse conceito abstrato que temos de Deus, onde é que ele está? Ele é silencioso e invisível. Não, se você quer ver Deus como a célula universal, você olha para o Sol. Todos os povos na Terra, inclusive, adoravam o Sol. Mas como adorar a si mesmo? Seria, de novo, ego. Deus tem suas personalidades. Se Deus é o Sol, o seu centro material, visível, ele se desdobra em planetas. O que são os planetas? São massa solar solidificada. Alguns estão tão longe do Sol que o que sobrou foi apenas o aspecto vibracional, energético, gás. Mas tudo vem do Sol. Tudo volta para o Sol. Inclusive, um dia Mercúrio vai desaparecer, você não vai mais vê-lo. Porque vai ser o primeiro planeta na fila que vai entrar dentro do Sol e se reintegrar. Ele já está resolvido. Vênus está quase lá também. Tanto que a biosfera, vamos chamar assim, de Vênus, é insuportável para a biologia terrestre. E a Terra vai virar um planeta lava, um planeta Inferus, quando tomar a posição de Vênus, porque Marte, horas, entrou, se reintegrou, Marte não, Mercúrio, perdão, se reintegrou ao Sol. Mas, pense bem, imagina você estar numa festa, daí nós vamos entrar por que ninguém lê o pensamento de ninguém. Nem mesmo Deus consegue ouvir todos os pensamentos porque ele está desdobrado. É como se eu tivesse muitas roupas, eu não me lembro quantas tem e se ainda cabem em mim. Então você está numa festa. Há o barulho do som mecânico. Há muitas pessoas conversando. Quando é dada a mente só se identifica em um ponto, senão ela se dispersa. Perceba que se você está numa reunião, está ouvindo o chefe, ele está expondo os projetos, tudo mais, você está tão fixo ali que você não percebe o que o colega do lado e do outro estão fazendo. Eles estão falando junto, mas você coloca toda a sua atenção no que é mais importante, que é o chefe. É assim que Deus nos vê, ou deuses. Aquele que está falando alguma coisa que tenha uma certa utilidade holística, ou seja, coletiva, é mais bem ouvido. O propósito é mais nobre, podemos dizer assim. Se é que nobreza pode ser classificada dentro desse aspecto da consciência, porque a consciência ela é neutra. Mas é apenas para a gente ter padrões racionais, porque quem está ouvindo é um ser humano racional. E aqui quem vos fala também. E também o ser humano ele não pode ser ouvido, né, na carne, porque o ser humano metaforicamente se tornou um robô biológico. Ele vive no automático.
Mas tem também um quesito que essa matéria ela não evolui mais além do robô. Então, não estranhe hoje que o trabalho humano vai ser descartado e a cibernética vai tomar o lugar do humano e tudo mais. Não existirá um emprego formal. Bastará um ser humano para controlar milhões de robôs. Isso já acontece simbolicamente quando você coloca os poderes, os controles, como a política, a religião, hoje em dia a terapêutica. Eles dizem o que é para você fazer. Todo mundo acha que sabe o que é melhor para você ou pior, né? O jogo mental. Só que a mente, ela não tem forma antropomórfica. Ela é como um balão preso a esse corpo. Quando a mente ela está ocupada com muitos aspectos, tem que dar atenção para muitas coisas, a mente se solta, ela se desprende como um balão na mão de uma criança. Aí você perde a razão. Vamos dizer, você perde o raciocínio e com isso a memória. Você acaba esquecendo do que é mais importante e o que eu devo fazer. Como aconteceu quando a gente tomou forma física humana. Nós viemos tomar uma forma física humana, estamos tão ocupados com essa evolução humana que nós esquecemos da evolução espiritual. Nós perdemos a memória de onde isso tudo começou para chegar aqui. Então, veja como natural, não se assuste que o robô vai tomar conta do aspecto laboral humano, porque essa matéria tem que chegar a um ápice, um grande finale, que seria a carne se tornar ferro, metal, aço, com certa inteligência, que é mais ou menos o que a gente é. Eu falava de um filme, não vou lembrar agora o título, em que o resumo do enredo seria que naves cósmicas chegavam na Terra dizimando humanos. O resumo da história é que os androides, vamos dizer, os robôs, eram na verdade os humanos que creem em ter uma vida normal como nós. A gente acha normal ir todo dia trabalhar, isso aí que devo fazer, né? Contrair família, né? Se apaixonar, odiar, reclamar, mentir, achar que está falando a verdade. Mas isso, numa visão cósmica, é bem difícil de traduzir até mesmo para a divindade, para esses seres que já deixaram de ser humanos, né? Muitos foram, despertaram, né? Todos os seus chakras, não tem mais o que fazer aqui. Não há lugar para a energia quando a massa predomina, ok? E é muito interessante hoje, inclusive, no, na ginástica laboral, que a minha firma ela tem uma obrigatoriedade de prestar esse serviço. Nós temos 10 minutos da dita ginástica. E vejam, eu pratico yoga já faz alguns anos, mas o professor veio com algo muito interessante que eu concluí assim, que podemos provar que todos nós somos desequilibrados. Eu estou falando de forma técnica. O dito professor, em questão, ele pede para a gente se equilibrar em uma única perna, levantando outra. Fechar os olhos e ficar com os braços para baixo. Então, quer dizer, sem estabilidade, possibilidade nenhuma de se estabelecer. Todos nós pendemos para o lado. A mente é assim. Quando ela não encontra um ponto fixo para que ela, vamos dizer, pese e mede, que é o sentido etimológico de pensamento, pesamento, ela fica perdida como um balão que se solta da mão de uma criança. E o cérebro,
ainda é um componente que filtra essa mente. E como dizia meu professor, o cérebro, ele sabe, vejam, os neurônios são das células mais, vamos dizer, espertas, mais inteligentes que há num corpo físico humano. Eles, mesmo sendo inteligentes, eles são apegados ao ambiente, como nós aqui fora, né? Nós, por completo, fisicamente, somos apegados na nossa casa, nas pessoas, tudo mais. Então, aqueles neurônios estão todos, digamos, entre aspas, de mãos dadas, né? Suas sinapses, seus capilares nervosos, e sempre tem a tendência, então, quer dizer, se for classificar um pecado de igreja referente ao homem físico, é a preguiça. É o que mais se vê. Todo mundo quer aposentar, todo mundo quer que chegue o final do dia. Para quê? Para não fazer nada. Mas não é o nada do espírito, que está cheio de atividade, de compreensão de tudo que se é. Então, o teu cérebro e uma mente dispersa, perdão. Se fosse desperta, nós não estaria conversando aqui, não. Eles cooperam como se fosse, né, da mesma gangue e vamos parar essa criatura. Então o ser humano vive dormindo, então o sonho é aqui e acolá. Salvo quando a gente desperta no outro lado, seja na hora de sono ou na morte, né, um EQM, que seja um coma e você, pum, né, dá um clarear, um entendimento da vida, você resolve sua vida. Em que daí você não está operando com neurônios. Então não há o que te barre. A alma ela é muito expansiva. Tanto é que a alma, no plano da alma, move as coisas com o próprio poder mental. Pensou, moveu, aconteceu. Aqui não, aqui é filtrado. Por quê? Porque temos um karma que começou lá com os Atlantes, que quando nós tínhamos toda a visão aberta, nós usamos mal. Aí eu vou dar exemplos aqui do cotidiano para você entender que isso procede. Nós já captamos intuitivamente os próprios poderes, que são inteligentes, mas para o mal humano. Por exemplo, na pandemia, você tinha o direito a um auxílio emergencial. Por que você não está ganhando de novo? Porque se você der commodities para o ser humano o tempo todo, ele ou vai usar para o mal, ou ele vai usar mal. Ele vai se atirar nas cordas. Aí não evolui mais mesmo. Aí ele não entende a vida mesmo. Desde que esse cérebro esteja confortável dentro do crânio e seu corpo corresponda. Ok? Então, tem muita coisa que a gente não percebe. Que a gente quer, né, achar que eu estou a vida boa, não está acontecendo nada drástico comigo, eu estou recebendo dádivas de um Deus, né? A vida está sendo promissora comigo, está sendo bondosa. Só que bondade não é consciência. O consciente deve estar além da bondade e da maldade. Ser justo. Paz reverencial a todos.